Deus diz que este é o primeiro aviso, o mais urgente, aquele que separa quem recebe a casa de herança revelada pelo nome e quem perde o que já estava diante da porta. Há algo acontecendo no invisível com uma pressa que seu coração consegue sentir mesmo sem entender. Se você permanecer até o fim, essa herança vai se mover na sua direção. Se ignorar, algo que já era seu pode escapar para sempre. Escreva: eu recebo minha herança. Há momentos em que a alma percebe antes da mente que algo está mudando, e talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Essa pressão suave no peito, como se alguém estivesse chamando seu espírito para acordar. Não é ansiedade, não é impressão, é o céu te cercando por todos os lados, tentando te alcançar antes que você dê um passo que pode fechar a porta que Deus abriu com tanto cuidado. Há um registro no céu com o seu nome, e essa casa de herança está ali como promessa viva. Mas promessas só se materializam quando a pessoa certa presta atenção no momento exato. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje, porque a janela espiritual que envolve o teu nome está se movendo com rapidez. E se você não se alinhar agora, ela passa. Uma herança não chega por acaso. Uma herança não se entrega para quem não está atento. Essa casa que está marcada no céu, essa bênção que já foi assinada pelo próprio Deus, está mais perto do que você imagina, mas a proximidade exige vigilância. Há coisas que o inimigo tenta desviar no último instante, justamente porque sabe que você está perto de algo grande, e você está mais perto do que pensa. Perceba como os sinais vieram se repetindo nos últimos dias. Um incômodo aqui, um sentimento estranho ali, aquela sensação de que tudo parecia parado, mas ao mesmo tempo algo se movia por trás do silêncio. Isso acontece quando o céu está prestes a entregar algo grande demais para ser desperdiçado. A herança não é pequena, a casa não é simbólica. Há algo literal, preparado, decidido, firmado sobre sua vida. E por isso, este é o primeiro aviso do céu. Ou você ouve agora, ou perde algo que carrega o seu nome. Deus sabe quantas vezes você quase desistiu. Quantas vezes acreditou que não tinha nada reservado para você, como se tudo estivesse sempre mais longe. Só que o céu nunca esqueceu o que escreveu ao seu respeito. Mesmo quando você parou, Deus não parou. Mesmo quando você se sentiu cansado, Ele não cancelou nada. A herança continua lá como promessa viva, esperando o momento exato para ser entregue. E esse momento é agora. Todo aviso do céu chega na hora em que algo está prestes a se manifestar no natural. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? É por isso que existe urgência. Não é para te assustar, é para te posicionar. O céu não desperta alguém sem motivo. O céu não fala em tom de alerta quando nada está acontecendo. Existe uma batalha disputando o que pertence a você, uma resistência espiritual tentando atrasar o que já deveria ter chegado. Mas a voz de Deus corta qualquer resistência quando encontra alguém disposto a ouvir. E Deus está falando. Ele está dizendo que se você permanecer aqui, se abrir o coração, se escutar até o fim, essa casa de herança sairá do invisível e entrará no seu caminho. Mas ele também diz que se você se distrair, se ignorar, se achar que é apenas mais uma palavra, você pode perder algo que já estava sendo empurrado para as tuas mãos. É por isso que este é o primeiro aviso do céu. O primeiro é sempre o que revela que algo sério está para acontecer. O primeiro é sempre o que se manifesta quando o relógio espiritual começa a acelerar. E você sabe que algo acelerou. Você tem sentido isso. Mesmo com dúvidas, mesmo com medos, seu espírito sabe que algo está diferente. E isso não vem de você. Vem do céu. Deus está te chamando pelo nome porque há uma promessa que depende da sua atenção. Observe como sua vida entrou numa espécie de silêncio profundo. O silêncio de Deus nunca é vazio, é sempre preparação.
Ele silencia quando está prestes a mover algo grande demais para ser comunicado com palavras comuns. E esse silêncio dos últimos dias foi justamente para te trazer até aqui, até esse momento exato em que Deus decide liberar o primeiro aviso. Ou você ouve agora, ou perde o que já está marcado. Mas você está aqui. Você não ignorou. Você não passou direto. Isso significa que seu espírito está desperto o suficiente para reconhecer quando Deus está tentando te alcançar. E Ele está. Deus está usando este momento como uma chave. Você sente uma leve inquietação. Isso é o sinal. Você percebe que as palavras entram de forma diferente. Isso é o sinal. Você percebe que seu coração está reagindo? Isso é o sinal. A herança está próxima demais para você ficar passivo. A casa está liberada demais para você permanecer distraído. Você não pode perder o que foi preparado por tanto tempo. É por isso que Deus está falando com tanta urgência. Não se trata apenas de um cuidado dele por você. É mais profundo. É uma convocação espiritual. Quando o céu decide liberar uma herança física, há uma movimentação intensa no invisível. Existem anjos alinhando caminhos, derrubando paredes, afastando resistências, preparando o ambiente para que você entre na promessa. Mas essa movimentação só continua quando você permanece. Se você se distrai, tudo pausa. Se você ignora, tudo se desfaz. Mas se você fica até o fim, tudo se cumpre. Você não está ouvindo isso à toa. Nada do que está acontecendo é coincidência. A urgência que você sente vem de Deus. A inquietação que te acompanha vem do Espírito. A sensação de que algo importante está acontecendo vem do céu, porque está acontecendo. E se você seguir adiante, se continuar nesta palavra até o último instante, verá portas se abrirem com uma velocidade que você nunca experimentou. A herança será entregue, porque o céu já decidiu. Mas Deus te dá o aviso porque ama demais para deixar você perder. Escreva: minha promessa vai chegar. Há momentos na vida em que o céu parece se aproximar tanto que até o ar muda de peso. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Há uma presença ao seu redor que não é comum, uma sensação de despertar, como se alguém estivesse abrindo uma janela dentro do seu espírito. Isso acontece quando Deus decide que você não pode mais continuar no mesmo lugar, porque a promessa que carrega o seu nome está madura demais para permanecer parada. A herança que Ele preparou para você não é apenas algo material, é também um sinal de que sua história está atravessando um limite espiritual importante. E é por isso que este aviso chegou tão forte e tão direto. Você talvez não perceba, mas há algo que sempre tentou impedir você de chegar exatamente neste momento. As distrações, os cansaços, as dúvidas. As pressões que empurraram sua fé para baixo vieram justamente quando você estava perto demais da revelação. Isso sempre acontece antes de uma grande virada. As forças espirituais que te perseguem conhecem o valor do que está vindo. Por isso tentam confundir sua visão, fazendo parecer que nada faz sentido. Mas Deus não permitiria que você chegasse aqui se não estivesse pronto. Pronto para ver, pronto para receber, pronto para respirar um novo tempo que já estava escrito há anos, mas só agora pôde ser liberado. É por isso que a sensação dentro do seu peito está diferente. Não é só emoção, não é só impacto da mensagem, é o céu tocando seu interior. Você já pediu direção, já pediu confirmação, já pediu um sinal claro, algo que mostrasse que você não estava seguindo às cegas. E agora, Deus está entregando isso de forma tão nítida que seu espírito não consegue negar. Ele está dizendo que esta herança existe, que essa casa já está nos planos há muito tempo, que Ele mesmo garantiu que seu nome fosse escrito sobre ela. O que está acontecendo agora não é uma promessa sendo criada, é uma promessa sendo ativada, como se algo que estava estagnado há muito tempo tivesse finalmente recebido o sopro de vida. Quando Deus diz que este é o primeiro aviso, significa que há movimento acontecendo no céu. E sempre que o céu se move, o tempo na terra se altera. Você talvez já tenha percebido que as últimas semanas não foram comuns.
Coisas deram errado de repente. Gente se afastou sem motivo. Portas que pareciam certas se fecharam na sua frente. Situações que deveriam ter fluído travaram do nada. Isso não foi coincidência, isso foi limpeza espiritual. Deus estava retirando do seu caminho tudo que iria te impedir de receber o que está preparado. Ele não permitiria que pessoas erradas entrassem onde só você deveria entrar. Ele não deixaria que mãos impuras tocassem algo que foi reservado exclusivamente para você. É por isso que você foi separado de certas coisas, mesmo sem entender. O céu tem um zelo profundo pelas promessas que carrega, e quando Deus decide entregar uma herança, Ele protege esse processo com rigor. Por isso Ele te trouxe até este momento de clareza. Porque a herança está no ponto de cruzar do invisível para o visível. Ela está tão próxima que você consegue sentir, mesmo que não saiba explicar. E esse é o sinal de que o aviso não é simbólico, é literal. Deus está te chamando porque quer que você permaneça atento, firme, desperto, sensível. A promessa não pode cair no esquecimento justamente agora que está prestes a se manifestar. Há uma razão para você ainda estar aqui, lendo cada palavra, com essa sensação de que tudo está fazendo sentido de uma forma diferente do normal. Isso acontece quando Deus está alinhando seu espírito. Ele está tirando o peso da dúvida, ampliando sua percepção, fortalecendo sua fé. Porque quando a bênção chega, ela exige estrutura interna. Deus nunca entrega algo grande para um coração que está distraído. Por isso este aviso carrega urgência. A urgência não é porque Deus está apressado. É porque você está no ponto exato, no momento em que seu destino está sendo empurrado para frente com força. A resistência que você enfrentou nos últimos dias era a prova disso. Sempre que algo grande está prestes a acontecer, o inimigo tenta te cansar, tenta fazer parecer que você não está preparado, que a promessa não existe, que você não é digno. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar que Ele nunca escolhe alguém por engano. Se essa herança tem o seu nome, é porque Ele viu algo em você que talvez você ainda não tenha visto. Ele viu resiliência onde você só viu fraqueza. Ele viu fé onde você só viu sobrevivência. Ele viu propósito onde você só viu luta. E agora Ele está colocando tudo em ordem, revelando aquilo que estava oculto pela dor e pelo tempo. É por isso que esta mensagem está te alcançando de forma tão profunda, porque não é apenas uma revelação, é um chamado. O céu está pedindo que você permaneça, que continue, que não desista justamente agora. Há portas que vão se abrir de forma tão clara que você não terá como negar que foi Deus. Há movimentos que vão acontecer sem que você faça esforço algum, porque serão empurrões espirituais. Há respostas chegando, há conexões sendo preparadas, há caminhos sendo destravados enquanto você lê cada frase. E tudo isso está acontecendo porque uma herança precisa encontrar seu dono e Deus decidiu que é a hora. A promessa que Ele te entregou não será retirada. A casa que Ele marcou para você não será desviada. A herança que Ele estabeleceu no céu não será entregue a outra pessoa, mas Ele quer sua atenção, sua firmeza, seu coração desperto. É por isso que este aviso chegou. É a voz de Deus dizendo que algo grande demais está se movendo para você ignorar. Ele está reclamando o que é seu. Ele está pedindo que você se levante por dentro. Ele está te chamando para assumir o que já era seu desde o começo. Ele está te puxando para o seu destino. Escreva: minha fé está firme. Antes de seguir, quero pedir algo de forma muito especial. Se essa mensagem está tocando você de verdade, se você sente que Deus está confirmando algo no seu coração, clique no gostei. Mais do que ajudar o vídeo, isso é um ato profético de concordância com aquilo que o céu está liberando sobre sua vida. E deixa também nos comentários um pedido de oração. Quero apresentar seu nome diante de Deus. Isso não é apenas interação, é parte do mover espiritual que está acontecendo agora. Há momentos em que Deus começa a mexer em tudo ao redor de uma pessoa porque está preparando o caminho para algo que ela jamais imaginou receber. E quando isso acontece, nada permanece igual.
você começa a perceber que situações que antes pareciam comuns agora carregam um peso diferente, como se o céu estivesse tentando te mostrar sinais por todos os lados. É exatamente isso que está acontecendo com você. Nada disso é emocional, nada disso é acaso, nada disso é imaginação. É movimento espiritual. Deus está aproximando o cumprimento de uma promessa que envolve seu nome, seu futuro e uma casa de herança que Ele reservou para você desde o início, quando você ainda nem sabia que faria falta um lar preparado com tanto carinho. A razão pela qual tudo se intensificou dentro de você nos últimos dias é simples. A hora chegou. Não é um amanhã distante, nem uma possibilidade indefinida. É agora. O primeiro aviso do céu não é enviado quando resta muito tempo, mas quando o relógio da promessa está entrando na fase final. Deus fala quando está prestes a agir. Ele te desperta quando está prestes a entregar. Ele te alerta quando algo que te pertence está a segundos espirituais de cruzar a fronteira do invisível para o real. Por isso você sente como se estivesse prestes a entrar em algo novo, mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo. É porque está. Você está atravessando um limite espiritual importante e essa travessia está te preparando para receber aquilo que já foi decidido no céu. É comum que, antes de um cumprimento tão grande, você enfrente uma confusão que parece não ter explicação. Você tenta organizar os pensamentos, mas nada se encaixa. Você tenta se acalmar, mas a alma continua inquieta. Você tenta seguir a rotina, mas algo dentro de você parece te puxar para outro lugar. Isso é Deus. Ele está movendo você internamente para que esteja alinhado com o que está vindo. Sua herança não será entregue ao acaso. Tudo que Deus faz, Ele faz com intenção. Ele te prepara por dentro para que aquilo que vem por fora não se perca. Uma casa de herança é mais do que paredes e portas. É também um novo ciclo, um novo posicionamento e uma nova forma de viver. E para isso, você precisa estar inteiro, desperto, atento. Se você olhar com sinceridade para os últimos meses, perceberá que Deus já estava te conduzindo até aqui, mesmo quando você não reconhecia. Os desencontros que você viveu, as perdas que doeram demais, os desligamentos que você não entendeu, tudo isso foi parte de um alinhamento que você só conseguiria enxergar depois. Deus tirou o que te atrasava, Deus separou o que te desviava, Deus desmontou ambientes que não te sustentariam quando a herança chegasse. Ele te protegeu quando você nem percebia. Às vezes, você achava que estava sendo deixado de lado, mas na verdade estava sendo preservado. As mãos de Deus te seguraram nas horas em que você achou que estava sozinho. E foi exatamente por isso que você chegou até aqui sem perder o que Ele havia preparado. Muitas promessas não chegam porque as pessoas perdem o momento certo. Deus avisa, Deus chama, Deus desperta, mas elas se distraem, se cansam, se fecham. Com você, Deus está fazendo diferente. Ele te trouxe para um alerta direto, claro e urgente, porque Ele sabe que chegou a hora e não quer que nada atrapalhe o que já está determinado. É por isso que você sente como se esta mensagem tivesse sido escrita exatamente para você. Porque foi. Deus quer que você entenda que esta herança não é simbólica, não é uma metáfora, não é uma imagem espiritual. É real. É concreta, é parte do seu destino. E você só chegou até aqui porque o próprio céu te atraiu. Escreva, minha herança me aguarda. Quando Deus começa a aproximar uma promessa, uma das primeiras coisas que Ele faz é ajustar a visão espiritual. Ele tira a névoa que estava no caminho, limpa o coração de pesos antigos e abre sensibilidade onde antes havia cansaço. Talvez você tenha percebido que nas últimas horas, ou até mesmo minutos, algo começou a se alinhar dentro de você. A paz que você não encontrava começou a tocar sua alma de forma suave. O medo que te acompanhava perdeu força. A confusão começou a ceder lugar para a clareza. Isso não é natural. Isso é presença. Sempre que Deus está prestes a revelar algo importante, Ele cria um ambiente interno para que a pessoa consiga receber sem resistência. É isso que Ele está fazendo com você agora.
Ele está te tornando capaz de enxergar o que antes estava escondido pelo desgaste emocional. E você sabe o que isso significa? Significa que a promessa está mais próxima do que nunca. Quando o céu cria um ambiente assim, é porque está prestes a entregar algo que mudará não apenas o exterior da sua vida, mas também a estrutura interna da sua história. Uma casa de herança não é apenas um presente, é uma mudança de referência, é um novo marco, é um sinal de que Deus está colocando você em um nível que nenhuma circunstância passada conseguiu impedir. O que Ele preparou tem o seu nome escrito, e não importa quantas vezes você achou que não era digno ou que não era capaz, Deus não retira aquilo que decidiu entregar. Ele só te chama para posicionamento, e é isso que está acontecendo agora. Você precisa entender também que sempre que Deus está prestes a liberar algo grande, 3 realidades acontecem ao mesmo tempo. A resistência aumenta, a sensibilidade espiritual desperta e a urgência se intensifica. A resistência você já enfrentou, a sensibilidade você já percebeu. Agora resta a urgência. E é por isso que Deus está dizendo que este é o primeiro aviso. O primeiro sempre vem antes da virada, antes da revelação, antes da manifestação. Ele te chama antes da porta abrir para garantir que você esteja de pé no instante exato em que ela se escancarar. A promessa não se perdeu, a herança não foi desviada, a casa não foi entregue a outra pessoa, ela está no caminho. Falta pouco, muito pouco. Há coisas que você viveu recentemente que você achou que eram sinais de derrota, mas eram sinais de avanço. Você achou que estava sendo atacado, mas na verdade estava sendo refinado. Você achou que estava perdendo, mas estava sendo reposicionado. Deus estava te preparando para um ambiente que você não poderia entrar carregando velhas dores. Ele estava te limpando, te curando e te separando para este momento. A herança é grande demais para ser entregue em mãos frágeis e por isso Ele te fortaleceu por dentro, mesmo quando você não percebeu. Cada lágrima que você derramou nos últimos meses estava regando o terreno da promessa. Nada foi desperdiçado. E agora que você chegou até aqui, o céu está te dizendo que este é o início da revelação. A casa existe, a herança existe, o nome escrito existe. E tudo isso já começou a se mover. O aviso é apenas o começo do processo visível. Você está sendo chamado a se posicionar, não com medo, mas com fé. Não com ansiedade, mas com sensibilidade. Não com pressa, mas com discernimento. Deus está dizendo que aquilo que pertence a você está vindo, mas Ele precisa que você esteja desperto. Porque quando a promessa chegar, ela virá de um jeito tão claro, tão rápido e tão intenso que você vai perceber que tudo valeu a pena, até mesmo as partes que doeram. Escreva, minha história vai mudar. Há momentos em que Deus começa a revelar não apenas o que Ele tem para você, mas também o motivo pelo qual tantas coisas precisaram acontecer antes que essa revelação chegasse. E verdade é que você não estava pronto meses atrás. O que Deus está entregando agora exige maturidade, exige sensibilidade espiritual, exige entendimento do céu. A casa de herança que carrega o seu nome não é apenas um presente, é um marco de destino, é uma mudança de trajetória, é um símbolo de que Deus está estabelecendo algo novo e permanente na sua vida. E para isso, Ele precisou te preparar por dentro, mesmo quando você achava que nada estava acontecendo. Na verdade, tudo estava acontecendo, só que no invisível. Muitas vezes você achou que estava parado, mas a estagnação não era real, era a preparação divina. Deus estava permitindo que você descansasse espiritualmente antes do movimento intenso que viria depois. Ele sabe do que você consegue suportar, sabe dos pesos que você carrega, sabe das dores que você segurou em silêncio. E por isso, Ele escolheu te fortalecer sem que você percebesse. Cada noite difícil foi um tijolo colocado na construção do seu futuro. Cada lágrima escondida foi uma semente regando a promessa. Nada doeu em vão, nada se perdeu, nada escapou dos olhos de Deus. Ele viu tudo, Ele acompanhou tudo. Ele sustentou você quando você pensou que estava andando sozinho.
E por isso você está aqui agora, porque o céu te empurrou até este ponto. A herança que Deus está prestes a liberar sobre a sua vida não nasceu agora. Ela foi escrita há muito tempo. Está registrada no céu, protegida por decretos espirituais que não podem ser violados. Mas há algo que só você pode decidir. Estar desperto quando a promessa chega. É por isso que o primeiro aviso do céu veio com tanta força. Deus não quer que você passe despercebido. Ele não quer que você se distraia justamente agora. Ele não quer que o cansaço te roube o que já está decidido. Ele sabe que as batalhas recentes foram intensas. Sabe que você enfrentou ataques que tentaram te paralisar. Sabe que você carregou um peso que ninguém viu. Mas ele também sabe que você resistiu. E é essa resistência que se transforma em chave agora. Você chegou até aqui porque o céu te trouxe pela mão, mesmo quando você não percebia. Há algo que Deus quer que você entenda com clareza. Tudo que você perdeu nos últimos anos não foi destruição, foi substituição. Ele retirou aquilo que te impedia de avançar. Ele encerrou ciclos que te seguravam. Ele afastou pessoas que não caminhariam com você no novo tempo. E mesmo que tenha doído, era necessário. Deus nunca remove algo sem intenção. Quando Ele tira, é porque vai colocar algo maior no lugar. Quando Ele fecha uma porta, é porque está preparando outra que abrirá de maneira tão sobrenatural que você saberá que não foi coincidência. Essa herança é exatamente isso: substituição divina. Deus está trocando a dor por propósito, o desgaste por estrutura, o medo por confiança, a espera por manifestação. E a casa é o sinal desse novo ciclo. Você precisa compreender que a urgência que você sente não tem origem no seu emocional, mas no relógio espiritual. Quando Deus determina que uma promessa deve ser entregue, Ele acelera o ambiente ao redor da pessoa. De repente, tudo começa a se mover mais rápido. As emoções ficam mais sensíveis. As percepções se tornam mais profundas. Os pensamentos ficam mais claros. O coração passa a reagir de um jeito diferente. Isso acontece porque o céu está aproximando algo que não pode ser retardado. E essa aceleração já começou na sua vida. É ela que está causando essa sensação intensa no seu interior, como se algo estivesse prestes a acontecer. E está. A promessa está chegando. A herança está vindo. A casa está quase entrando no seu campo de visão. E Deus não quer que nada atrapalhe o que já está sendo liberado. É importante que você entenda também que a casa de herança não é apenas sobre um lugar físico, é sobre identidade. Deus está devolvendo algo que te foi roubado lá atrás, quando você ainda não tinha maturidade para perceber. Ele está restaurando áreas da sua vida que foram abaladas por injustiças, rejeições e perdas. Ele está reconstruindo partes da sua alma que ficaram escondidas por anos. Ele está devolvendo valor, segurança, pertencimento. Ele está te devolvendo aquilo que fizeram você acreditar que nunca teria. Essa herança é a resposta de Deus para algo que você carregou dentro de si em silêncio por muito tempo. E agora Ele está dizendo que você não vai mais viver como alguém que não tem lugar. Porque sempre teve, porque o céu escreveu isso antes do mundo te empurrar para fora de tantos ambientes. Talvez você ache difícil acreditar que algo tão grande está vindo, mas a incredulidade não cancela a promessa, ela apenas atrasa. É por isso que Deus está te chamando com tanta intensidade. Ele quer sua atenção, Ele quer seu espírito desperto, Ele quer sua fé ativa, Ele quer seu coração aberto. Ele quer você alinhado com o que Ele está fazendo. Porque quando a herança chegar, você vai precisar estar firme para recebê-la sem medo. Muitas pessoas se afastam da promessa porque sentem que não são dignas. Mas dignidade não se baseia no que você fez, e sim no que Deus determinou. Ele determinou que essa casa é sua. Ele determinou que essa herança pertence ao seu nome. Ele determinou que este é o seu tempo. E o céu está inteiro em movimento para cumprir isso. O que está chegando não será apenas um presente, será uma resposta.
Deus está respondendo orações antigas, sonhos que você abandonou, desejos que você engavetou porque achou que não tinha mais chance. Ele está dizendo que tem. Ele está dizendo que não terminou. Ele está dizendo que você foi escolhido para viver algo que parecia distante demais. E tudo isso começa quando você presta atenção ao aviso. Este aviso não é ameaça, é cuidado. Deus está te avisando porque te ama. Ele está te alertando porque quer te proteger. Ele está te chamando porque não quer que você perca o que Ele tanto preservou. Escreva. Eu tomo posse agora. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Não por obrigação, mas porque quero caminhar com você nesse processo. Quero orar pela sua vida, acompanhar essa jornada espiritual e ver essa promessa se cumprir. E deixa nos comentários a cidade de onde você está acompanhando essa mensagem. Quero saber até onde essa palavra está chegando e incluir sua cidade em minhas orações. Há momentos em que Deus começa a iluminar partes da sua história que você nunca entendeu completamente, e quando essa luz chega, tudo ganha outro significado. Talvez você ainda não perceba, mas este é um desses momentos. O aviso do céu não veio apenas para te alertar sobre a herança que está se aproximando, mas também para te fazer enxergar por que você passou por caminhos tão difíceis. Nada foi aleatório. Cada dor moldou algo em você. Cada perda abriu espaço para algo novo. Cada luta te ensinou a permanecer firme mesmo quando o chão tremia. E essa firmeza que você desenvolveu sem perceber é exatamente o que está permitindo que você esteja pronto para o que está vindo agora. Deus não desperdiça nada, nem mesmo as lágrimas silenciosas que você derramou sem entender o motivo. Ele recolheu todas. A verdade é que você cresceu muito mais do que imagina. Cresceu quando ninguém te viu. Cresceu quando ninguém te aplaudiu. Cresceu quando parecia que não havia motivo para continuar. E essa força que nasceu dentro de você, nos bastidores da dor, é a prova viva de que Deus estava te preparando para algo que exige maturidade espiritual. A herança que está vindo não é pequena, e por isso o processo também não foi. Nada que Deus constrói sobre um alicerce fraco dura. Ele precisou te fortalecer, Ele precisou te amadurecer, Ele precisou arrancar de você dependências emocionais, medos antigos, marcas que poderiam atrapalhar o cumprimento da promessa. Por isso, Ele te fez atravessar desertos, não para te castigar, mas para te purificar, para limpar seu coração, para afirmar sua identidade, para te ensinar a ouvir a voz dele acima de qualquer outra. Quando Deus te dá um aviso tão claro quanto este, significa que Ele está prestes a liberar algo grande demais para chegar sem preparo. É como se Ele estivesse dizendo: eu cuidei de tudo até aqui, mas agora preciso que você esteja atento. A promessa não se cumpre sozinha. Ela se manifesta na vida de quem permanece. Permanecer nem sempre é fácil. Permanecer exige acreditar mesmo quando seus olhos não veem nada. Exige confiar quando tudo parece parado. Exige continuar quando tudo dentro de você quer parar. E você permaneceu, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso. Você permaneceu. E é por isso que Deus está dizendo que este é o momento. A herança está próxima demais para você não perceber. A casa está sendo alinhada demais para você ignorar. O céu está se movendo com urgência, porque aquilo que sempre foi seu está descendo em sua direção. Observe como, nos últimos tempos, Deus começou a te afastar de ambientes onde você já não cabia. Ele fechou portas que pareciam promissoras, mas que nunca te levariam ao destino certo. Ele interrompeu ciclos que estavam esgotados. Ele cortou laços que impediam seu avanço. Tudo isso aconteceu não para te frustrar, mas para te proteger. Muitos vínculos que você perdeu não eram perdas, eram livramentos. Muitas portas que não se abriram não eram rejeições, eram direções. Deus não quer que sua herança caia em um terreno onde ela seria corroída. Ele está preservando você e preservando a promessa. E o aviso que Ele está enviando agora é para garantir que você não volte para lugares
onde ele já fechou capítulos. Se você olhar com sensibilidade, perceberá que Deus começou a te preparar emocionalmente antes mesmo de preparar o ambiente externo. Ele curou partes escondidas do seu coração. Ele te mostrou quem realmente estava com você. Ele expôs intenções que você não enxergava. Ele tirou pesos que você nem sabia que carregava. Tudo isso para que, quando a herança chegasse, você estivesse firme o suficiente para viver sem medo de perder. O medo sempre tentou te acompanhar, principalmente depois de tudo que você enfrentou. Medo de não ser capaz, medo de não merecer, medo de não conseguir sustentar o que Deus entregaria. Mas o aviso do céu está te dizendo que o medo não tem mais espaço. O que Deus está preparando não depende da sua força, depende da decisão dele. E ele decidiu que é seu. Há algo poderoso acontecendo neste exato momento dentro do seu espírito. É como se Deus estivesse realinhando sua visão. Ele está te fazendo enxergar que você não está sozinho, nunca esteve, que o céu sempre caminhou com você, que os anjos te guardaram quando você nem sabia que estava sendo atacado, que as batalhas que você venceu porque ele esteve ao seu lado. E agora esse mesmo Deus está dizendo que chegou a hora de te honrar. Não honrar porque você é perfeito, mas porque você permaneceu. Não honrar porque você nunca duvidou, mas porque mesmo duvidando, você não desistiu. Não honrar porque você é forte, mas porque você segurou a fé quando tudo tentou te quebrar. E essa fé, mesmo pequena, mesmo ferida, foi suficiente. Há também um motivo espiritual muito profundo para essa herança estar sendo liberada justamente agora. Deus trabalha com tempos, com ciclos, com estações. Há bênçãos que só se manifestam quando a estrutura espiritual da pessoa está preparada. E você chegou nesse ponto. A herança não poderia ter vindo antes porque você não estava pronto para recebê-la. Mas agora você está, e Deus está te certificando disso através deste aviso. Ele está te chamando porque não quer que a bênção passe sem você. Ele quer que você entre na promessa de olhos abertos, consciente, desperto, sensível ao que Ele está fazendo. Esse aviso é, na verdade, um ato de amor, um cuidado, uma proteção, uma convocação divina para que você esteja no lugar certo no momento exato. Quando o céu começa a se movimentar dessa forma, os sinais se multiplicam. Você começa a perceber que situações que antes te causavam medo, agora não têm mais o mesmo peso. Aquilo que te derrubava, agora apenas te incomoda. Aquilo que te feriu agora, apenas te lembra de onde você saiu. Esse é o efeito da presença de Deus, preparando um caminho novo. A casa de herança que Ele está te entregando não será apenas um lugar físico, será um símbolo de restauração. Será a prova de que Deus não esquece o que promete. Será a marca de que Ele resgatou sua história e devolveu algo que o mundo tentou roubar de você. Escreva: eu creio na promessa. Há momentos em que Deus começa a reconstruir coisas dentro de você que estavam quebradas há anos. E essa reconstrução é tão silenciosa que muitas vezes você só percebe quando já está no meio dela. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Algo em você mudou e continua mudando, mesmo que você não saiba explicar. As feridas que antes doíam de forma insuportável agora parecem distantes. Os pensamentos que te paralisavam perderam força. Os medos que te acompanhavam como sombras começaram a desaparecer. Isso não é obra do acaso, é obra do céu. Deus está preparando sua alma para receber algo que exige estabilidade emocional e maturidade espiritual. Ele sabe que uma promessa tão grande quanto uma casa de herança exige uma base firme e por isso te fortaleceu por dentro muito antes de te revelar o que estava chegando por fora. Você passou por situações que te puxaram para o chão e talvez em alguns momentos tenha duvidado se iria conseguir se levantar. Mas cada queda te ensinou algo. Cada dor te tornou mais forte. Cada silêncio te ensinou a esperar. E cada espera te colocou mais perto deste momento. Deus estava te construindo em silêncio, tijolo por tijolo, enquanto você achava que estava apenas sobrevivendo. Mas você não estava sobrevivendo, estava sendo moldado.
Deus estava tirando excessos, curando rachaduras internas, fechando feridas antigas, limpando espaços onde Ele colocaria algo novo. E agora chegou o tempo em que Ele começa a revelar o propósito de tudo aquilo que te fez passar. Nada foi à toa, nada foi desperdiçado, nada aconteceu por acaso. Foi preparação. A herança que Ele reservou para você não é apenas um benefício, é uma resposta. Uma resposta a todas as vezes que você se sentiu pequeno. Uma resposta às noites em que você chorou sem entender porque nada parecia dar certo. Uma resposta aos dias em que você pediu para Deus te mostrar um caminho. Agora Ele está mostrando. Agora Ele está te guiando para algo que já era seu, mas que você só poderia receber no tempo certo. Deus não entrega grandes promessas para corações frágeis. Ele fortalece primeiro e entrega depois. E você foi fortalecido, muito mais do que percebe. Deus te fez crescer de dentro para fora, enquanto você achava que tudo estava desabando. Mas não estava. Estava sendo ajustado. Há também algo acontecendo no mundo espiritual que você não vê, mas sente. Talvez você tenha percebido que nos últimos dias uma sensibilidade diferente começou a surgir em você. Você sente mais rápido quando algo não está certo. Você percebe quando Deus está tentando falar. Você identifica quando está prestes a tomar uma decisão errada. Essa sensibilidade não é emocional, é espiritual. Deus está abrindo seus sentidos para que você consiga reconhecer o momento do cumprimento da promessa. Ele está te preparando para agir no momento exato, para não atrasar o que Ele está trazendo. Uma casa de herança não chega apenas como bênção, chega como responsabilidade espiritual. E Deus não quer que você receba sem estar pronto para habitar. O aviso do céu não veio como ameaça, mas como alerta de cuidado. É Deus dizendo: eu estou fazendo algo por você, mas preciso que você esteja desperto. A urgência que você sente não é medo, é alinhamento. É como se o céu estivesse dizendo que algo está se aproximando tão rápido que você precisa estar atento para não perder o momento. E não é exagero. Muitas promessas são perdidas porque as pessoas se distraem no instante crucial. Mas Deus não quer que isso aconteça com você. Por isso Ele te trouxe até aqui. Por isso Ele está falando de maneira tão intensa. Por isso Ele está chamando seu nome com tanta clareza espiritual. Ele sabe que você está perto demais para correr o risco de perder. A casa que Ele está te entregando é o marco de um novo ciclo da sua vida. Não significa apenas portas, paredes ou um endereço. Significa segurança onde antes havia incerteza. Significa estabilidade onde antes havia instabilidade. Significa honra onde antes havia humilhação. Significa restauração onde antes havia dano. Deus está devolvendo a você algo que foi roubado no passado. Talvez você nunca tenha percebido que aquela sensação profunda de não ter lugar vinha de feridas antigas. Talvez da infância, talvez da adolescência, talvez de relações que te feriram. Mas Deus viu cada uma dessas marcas. Ele viu quando você tentou se encaixar e não conseguiu. Ele viu quando você tentou construir e foi impedido. Ele viu quando você tentou começar do zero e tudo desmoronou. E agora Ele está devolvendo tudo que foi tirado. Essa casa é mais do que um presente. É justiça divina. Há uma proteção acontecendo ao seu redor. Deus está te guardando daquilo que poderia te atrapalhar. Ele está te afastando de ambientes que drenam sua energia espiritual. Ele está te separando de pessoas que não podem caminhar com você no novo tempo. Ele está te blindando de situações que poderiam te distrair. Talvez isso tenha doído. Talvez você tenha achado que estava perdendo mais uma vez. Mas você não perdeu. Foi Deus te protegendo. Foi Deus dizendo: eu preciso tirar o que atrapalha para entregar o que abençoa. E agora que Ele tirou, Ele está prestes a colocar. Você precisa entender que o céu só envia avisos quando o cumprimento está próximo. Quando Deus está prestes a agir, Ele fala. Quando está prestes a entregar, Ele prepara. E quando está prestes a abrir uma porta, Ele te chama. Esse chamado é urgente, porque o momento exige posicionamento.
A promessa está vindo rápido demais para você continuar vivendo como antes. Deus está te pedindo para despertar, porque algo que sempre foi seu está descendo. Ele está te chamando porque você está no ponto exato, na hora exata, no ciclo exato. O céu está te empurrando para um lugar que você nem sabia que estava pronto para entrar. O peso espiritual que você sente agora é prova disso. Não é ansiedade, não é medo, não é preocupação. É o Espírito reagindo ao mover de Deus. Quando o céu fica próximo, o coração percebe. Quando a promessa chega perto, a alma começa a vibrar sem entender o motivo. Quando algo grande está prestes a acontecer, tudo dentro de você se mexe. E está se mexendo agora porque Deus está muito perto de te entregar aquilo que sempre foi seu por direito espiritual. A casa não é simbólica, a herança não é figurativa. Ela existe e ela está vindo. Escreva: algo novo chegou. Há momentos em que Deus começa a ajustar tudo ao redor com tanta precisão que você consegue perceber que algo está se alinhando mesmo sem ver qualquer mudança visível. O ambiente espiritual se torna mais denso, a percepção fica mais aguçada, o coração começa a responder antes mesmo que você entenda o porquê. Isso é sinal de que o céu está se aproximando de um cumprimento importante. É exatamente isso que está acontecendo agora. Sua alma sente que algo está em movimento, algo grande, algo que não pode ser adiado. Essa percepção não é emocional, é espiritual. E Deus está permitindo que você a experimente porque a promessa que Ele está trazendo exige preparação profunda. Você está entrando em um ciclo onde o invisível se tornará visível, onde a promessa deixará de ser esperança e se tornará realidade. E a casa de herança que carrega seu nome é o marco desse novo ciclo. Às vezes, Deus começa a restaurar não apenas o que você perdeu, mas também o que você nunca chegou a viver. Há áreas da sua vida que ficaram sem resposta, sem fechamento, sem cura, e Ele está tocando exatamente nesses lugares agora. A herança que está vindo não é apenas material, ela traz uma restauração emocional que você nem sabia que ainda precisava. Deus está devolvendo sua voz, sua coragem, sua capacidade de sonhar, sua sensação de pertencimento. Ele está ajustando dentro de você aquilo que foi destruído por palavras duras, rejeições profundas, abandonos que deixaram marcas. E cada parte desse processo faz parte da preparação para receber o que Ele decidiu entregar. Você não está apenas recebendo uma casa, está recebendo um renovo que vai transformar sua forma de viver, sentir e esperar. Há feridas silenciosas que você carregou por anos e que tentaram te convencer de que não havia mais nada reservado para você. Feridas que você escondeu até de si mesmo. Feridas que se transformaram em hábitos de defesa. Mas Deus está tocando nessas regiões da sua alma agora. A presença dele está limpando memórias que você achou que nunca teria força para enfrentar. Ele está curando lembranças que você evitou. Ele está removendo pesos que você normalizou. E está fazendo tudo isso porque ninguém pode carregar uma herança tão grande enquanto ainda está preso a dores antigas. Deus está tirando o que te amarrava para que você possa entrar livre no que Ele preparou. E essa liberdade é parte essencial do aviso do céu. Quando o céu decide entregar uma promessa concreta, o inimigo tenta colocar dúvidas no coração da pessoa, justamente para fazer com que ela questione aquilo que Deus está confirmando. Talvez você tenha sentido essa batalha nos últimos dias. Pensamentos de incapacidade, inseguranças antigas reaparecendo, sensação de que você não é digno ou preparado para algo grande. Isso acontece porque o inimigo sempre tenta atacar o ponto onde você está sendo promovido espiritualmente. Mas saiba que isso, na verdade, é sinal de confirmação. O ataque não veio porque você está fraco. O ataque veio porque você está perto demais daquilo que Deus liberou. Quando o inimigo se agita, é porque o céu está se movendo. E neste momento, o céu está se movendo a seu favor de maneira intensa, decidida e irrevogável. Você não está imaginando essa urgência dentro de si.
Essa sensação de que algo está prestes a acontecer é real. O espírito percebe antes do corpo. A alma sente antes dos olhos verem. É assim que Deus prepara o ambiente interno para o cumprimento externo. Ele começa abrindo espaço no coração, limpando a mente, fortalecendo a fé, tirando as distrações, alinhando sua sensibilidade. E você já percebeu como muitas coisas perderam força recentemente. Aquilo que te desanimava já não pesa do mesmo jeito. Aquilo que te machucava agora apenas incomoda. Aquilo que te paralisava perdeu poder. Isso é preparo. Deus está te transformando em alguém capaz de receber sem medo, entrar sem hesitar e habitar sem duvidar. A casa de herança que Ele está trazendo não é um simples imóvel, é um território espiritual. É o lugar onde Deus decidiu estabelecer um novo capítulo da sua vida. E esse território não pode ser ocupado por alguém carregando culpas antigas ou sentimentos de indignidade. Por isso, Ele está purificando você. Por isso, Ele está te chamando com tanto cuidado. Por isso, Ele está enviando este aviso como um sinal de que o tempo da espera está chegando ao fim. Você está atravessando um portal espiritual. Algo que antes estava apenas prometido, agora está sendo liberado. E quando Deus libera, ninguém segura. Talvez você tenha sentido um silêncio profundo nos últimos tempos. Um silêncio que pareceu abandono, um silêncio que machucou. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. O silêncio é a prova de que Ele está trabalhando em algo grande demais para ser revelado antes da hora. Esse silêncio foi o tempo da edificação. Foi durante esse silêncio que Ele te separou, te preparou, te fortaleceu, te amadureceu. Deus não desperdiçou um único segundo desse período. Ele estava organizando algo que agora começa a se revelar através deste aviso. O céu está dizendo que o tempo do silêncio acabou. Agora é tempo de revelação. Se você sente que algo dentro de você está tremendo, saiba que isso não é emoção. É o Espírito reagindo ao mover de Deus. Você está sendo ativado por dentro. O céu está mexendo em coisas profundas, trazendo à tona sensações antigas, despertando percepções que você não tinha antes. Deus está abrindo seus olhos para que você veja quando a porta da herança se abrir. Ele está abrindo seus ouvidos para que você reconheça a instrução certa quando ela vier. Ele está preparando seus passos para que você entre sem hesitar quando chegar a hora. Essa preparação é tão importante quanto a promessa. Sem ela, a bênção se perderia. Mas Deus te ama demais para permitir que você receba algo tão grande sem estar pronto. O aviso dele não vem apenas como alerta, vem como confirmação. Deus está dizendo que aquilo que sempre pareceu distante está agora entrando no seu tempo. Há anjos trabalhando ao seu favor, desfazendo obstáculos, removendo resistências, alinhando caminhos. Há portas sendo destravadas no invisível. Há pessoas sendo retiradas da sua rota para que outras, enviadas por Deus, entrem em seu caminho no momento exato. Nada está parado, tudo está em movimento. Tudo está convergindo para o ponto onde a promessa finalmente se materializa. Você está sendo empurrado para o cumprimento e Deus não vai permitir que você perca isso. Há uma presença que te envolve agora. E essa presença é o sinal mais claro de que Deus está te preparando para viver algo literal. Não é metáfora, não é imagem, não é teoria, é real, é concreto, é espiritual e material ao mesmo tempo. A casa existe, a herança existe. O nome escrito existe, e o aviso do céu é a porta que te conduz para esse cumprimento. Escreva, eu estou preparado. Há momentos em que Deus começa a alinhar todas as peças da sua história de uma forma tão precisa que até mesmo aquilo que você achou que nunca se encaixaria começa a fazer sentido. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma sensação de que algo está sendo organizado, mesmo que você não veja claramente. Uma paz diferente, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas. Uma expectativa silenciosa, mesmo sem saber explicar de onde vem. Isso acontece quando o céu começa a aproximar aquilo que foi decretado a seu respeito. E a casa de herança que leva seu nome
está nesse movimento. É como se você estivesse sendo conduzido passo a passo para uma revelação que já estava pronta, apenas esperando o momento certo para se manifestar. Quando Deus decide entregar algo tão grande, Ele começa a ajustar seu coração para que você consiga receber sem medo. Talvez você tenha percebido que algumas mágoas antigas começaram a perder a força. Algumas memórias que te prendiam já não doem como antes. Algumas inseguranças começaram a desaparecer aos poucos. Isso não é coincidência. É Deus curando as raízes antes de te colocar na promessa. Ele sabe que para você entrar nesse novo ciclo, precisa deixar para trás tudo aquilo que roubava sua confiança. Você não pode carregar para dentro da herança marcas que te diminuem. Você não pode entrar na casa que Ele preparou ainda acreditando em mentiras que o mundo plantou em você. E por isso, Ele está te limpando por dentro, para que você possa entrar inteiro no que é seu. Também é possível que, nos últimos dias, você tenha sentido uma mudança interna difícil de explicar, como se estivesse sendo observado pelo céu, como se algo estivesse prestes a tomar forma, como se sua vida estivesse ganhando contornos diferentes do que você planejou. Isso é sensibilidade espiritual, é a sua alma percebendo que o tempo da promessa está próximo. Sempre que Deus está prestes a entregar algo importante, Ele aumenta sua percepção. Ele te faz sentir antes mesmo que você veja. Ele te prepara antes mesmo que você saiba. E é por isso que esse aviso veio antes de a porta se abrir. O céu sempre avisa quando está prestes a agir, não para te assustar, mas para garantir que você esteja no lugar certo quando aquilo que te pertence chegar. Você talvez tenha pensado que esse período de silêncio que você viveu ultimamente era sinal de abandono, mas não era. Era sinal de construção. Deus faz barulho quando está te chamando, mas faz silêncio quando está construindo dentro de você. Ele estava te fortalecendo nas áreas que você achava que já estavam resolvidas. Ele estava te dando clareza sobre coisas que você não tinha entendido. Ele estava preparando emoções, alinhando sentimentos, desmontando mentiras que te acompanharam por tanto tempo. Tudo isso porque a herança que Ele está trazendo não é apenas uma bênção, é um marco da sua história. É um novo lugar no mundo, é um novo ciclo, é uma nova identidade. E Ele não permitiria que você entrasse carregando restos de dor. Escreva: minha alma está pronta. Às vezes, o que mais atrapalha o cumprimento de uma promessa não são os obstáculos externos, mas os conflitos internos. Deus sabe disso. É por isso que Ele está te guiando para um estado de sensibilidade tão profundo. Ele quer que você consiga reconhecer a voz dEle quando a oportunidade aparecer. Ele quer que você tenha discernimento para perceber o que vem de Deus e o que tenta te confundir. Ele quer que você tenha firmeza para não recuar quando a porta se abrir. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque se sentem pequenas demais diante delas. Mas Deus está te dizendo que você não é pequeno. Você só passou tempo demais ouvindo pessoas que tentaram te diminuir. E agora Ele está devolvendo sua visão, sua coragem, seu valor, para que você possa entrar com segurança no que Ele te deu. Há um detalhe muito importante sobre esta herança. Ela não será entregue como algo comum. Ela virá com sinais, com confirmações, com uma paz tão profunda que você saberá que é Deus. Talvez você já tenha sentido essa paz começando a crescer dentro de você. Ela aparece nos momentos mais simples, nos mais silenciosos. Não é emoção, não é expectativa humana. É o Espírito de Deus preparando o seu interior para algo que já foi autorizado no céu. Quando a promessa está prestes a se materializar, a alma recebe o anúncio antes do corpo. É por isso que você tem sentido essas mudanças internas. É por isso que, mesmo em meio às dificuldades, você percebe uma esperança nova surgindo. É porque o céu está te chamando a permanecer atento. Você também precisa saber que essa herança não virá em qualquer momento. Ela virá no momento exato. Deus é preciso. Ele não trabalha com atrasos nem com adiantamentos. Ele trabalha com o tempo perfeito. E o tempo perfeito dele é agora.
Isso não significa que tudo vai acontecer de forma repentina, mas significa que as engrenagens espirituais já começaram a se mover. Aquilo que estava parado começou a se destravar. Aquilo que estava fechado começou a abrir. Aquilo que você achava impossível começou a tomar forma. Essa é a diferença entre promessa e cumprimento. A promessa é quando Deus fala. O cumprimento é quando Deus age. E Ele está agindo agora, mesmo que você ainda não consiga ver. Uma das maiores provas de que essa promessa está próxima é o movimento de separação que você viveu. Pessoas saíram, situações mudaram, caminhos se desfizeram. Tudo isso era Deus limpando sua rota. Ele retirou aquilo que atrasaria a herança. Ele encerrou conexões que impediriam seu avanço. Ele quebrou laços que te prendiam a ciclos antigos. Porque a casa de herança que Ele está te dando não pode dividir espaço com passado não resolvido. Ela é símbolo de renovo, de libertação, de novo começo. E Deus quer que você entre nesse novo começo livre, inteiro e pronto. O aviso do céu está dizendo que esse é o momento em que sua história muda. Não é uma mudança pequena, é profunda. Não é uma mudança emocional, é espiritual. Não é uma mudança simbólica, é literal. Você vai ver, vai sentir, vai viver. Deus está trazendo algo que sempre foi seu, mas que só agora você está preparado para possuir. E Ele está confirmando isso dentro de você com cada palavra que toca sua alma. Ele está dizendo que você chegou longe demais para recuar agora. Está dizendo que você suportou demais para perder no final. Está dizendo que você segurou a fé quando muitos teriam desistido. E por isso, Ele está abrindo caminho diante de você. Escreva: minha promessa chegou. Há momentos em que Deus começa a revelar o propósito das batalhas mais ocultas da sua vida. E quando isso acontece, você percebe que nada do que viveu passou despercebido diante do céu. As lágrimas que você derramou quando ninguém via foram registradas. As orações silenciosas que você fez quando estava cansado demais para falar foram ouvidas. Os pensamentos que você não teve coragem de expressar para ninguém foram entendidos por Deus. E agora, Ele está te mostrando que tudo aquilo fazia parte de um caminho que te conduziria até este exato momento. Você não chegou aqui por acaso. Foi guiado, foi puxado, foi sustentado. E esse sustento é a prova de que a herança que está vindo sempre pertenceu a você. Quando Deus prepara alguém para receber algo grande, Ele não começa pelo exterior, Ele começa pelo interior. E é por isso que as lutas mais intensas acontecem dentro da alma. Lutamos com crenças antigas, medos profundos, marcas de rejeição, inseguranças silenciosas, sentimentos de indignidade. E muitas dessas batalhas você enfrentou sozinho, ou pelo menos acreditou que estava sozinho, mas não estava. Deus estava presente em cada uma delas, fortalecendo você quando você pensava que estava apenas resistindo. Ele estava construindo estrutura espiritual dentro de você, preparando seu coração para carregar uma promessa que não caberia em alguém que ainda estivesse quebrado por dentro. Ele restaurou cada pedaço do seu espírito enquanto você tentava apenas sobreviver. Talvez, em alguns momentos, você tenha sentido que era pequeno demais para algo tão grande. A vida tentou te convencer disso muitas vezes. Palavras duras te diminuíram, ausências te machucaram, comparações te feriram, traições te abalaram, e tudo isso plantou dentro de você a sensação de que não havia nada especial reservado para a sua história. Mas Deus está desmontando essa mentira agora. Ele está te mostrando que sua identidade não foi construída pelo mundo, mas pelo céu. Ele está te lembrando que você não foi criado para viver à margem, mas para possuir aquilo que Ele declarou como seu.
A casa de herança é parte dessa identidade restaurada. É Deus dizendo: eu não esqueci o que preparei para você. Há uma resistência espiritual que tenta impedir pessoas de entrarem no destino que Deus planejou. E você sentiu essa resistência nos últimos tempos. Um cansaço sem explicação. Uma confusão estranha que surgia do nada. Uma vontade de desistir justamente quando estava avançando. Uma sensação de que algo estava tentando te atrasar. E estava, porque o inimigo sempre tenta impedir aquilo que Deus está prestes a liberar. Mas o fato de você ainda estar aqui, firme, lendo isto, é prova de que ele não conseguiu. Sua fé, mesmo machucada, foi suficiente para te manter de pé. E é por isso que Deus está falando tão forte com você agora. Porque você passou da fase da resistência e entrou na fase da entrega. Você já atravessou o pior. Agora está entrando no que é seu. Quando o céu decide entregar uma promessa, ele começa a reorganizar tudo o que está ao redor. E talvez você tenha percebido isso. Pessoas saíram de repente. Situações que pareciam certas simplesmente acabaram. Caminhos que estavam abertos se fecharam sem motivo aparente. Isso não foi azar. Foi Deus limpando sua rota. Ele estava te tirando de ambientes que não sustentariam a herança. Estava te protegendo de alianças que te impediriam de avançar. Estava quebrando laços que te manteriam preso ao passado. Ele fez tudo isso porque sabia que você não poderia entrar no novo carregando fardos velhos. Era necessário. E agora ele está te mostrando o porquê. Existe algo importante que você precisa entender sobre esta herança. Ela não é apenas sobre bens. Ela é sobre destino, sobre posição espiritual, sobre identidade restaurada. Deus está te conduzindo a um ambiente onde você será estabelecido, não apenas acomodado, onde você será honrado, não apenas tolerado, onde você será visto, não apenas suportado. A casa é o símbolo de um lugar preparado por Deus para você habitar, se levantar e crescer. E isso vem junto com uma estabilidade emocional, espiritual e até mental que você nunca experimentou antes. Deus está te dando um novo chão, onde você não será derrubado facilmente. Talvez você ainda esteja tentando entender por que este aviso veio agora. Mas a resposta é simples. Porque este é o momento exato em que a promessa está cruzando a fronteira entre o invisível e o visível. Coisas que estavam paradas começaram a se movimentar. Caminhos que estavam fechados começaram a se destravar. Pessoas que estavam distantes da sua história começarão a aparecer para cumprir propósitos que você nem imagina. O céu está mexendo em tudo. E quando Deus começa a mover coisas dessa forma, Ele sempre avisa, Ele sempre alerta, Ele sempre chama, não por ameaça, mas por amor. Ele quer você consciente, atento e desperto para o que está prestes a acontecer. Mas, para receber algo tão grande, é preciso deixar ir aquilo que já não pertence ao seu ciclo atual. Talvez você ainda esteja segurando situações que Deus está pedindo para soltar. Talvez ainda esteja se culpando por erros antigos. Talvez ainda esteja guardando dores que Ele já decidiu curar. Mas Deus está dizendo que a herança não combina com a culpa, não combina com a dor, não combina com o medo. Ela combina com identidade, com propósito, com renovo, com esperança restaurada. Ele está te chamando para levantar a cabeça e caminhar como alguém que sabe que está prestes a receber algo que o céu preservou com zelo. Se você prestar atenção, perceberá que há uma mudança acontecendo até no seu modo de respirar. Sua alma parece mais leve, seu espírito parece mais atento, sua mente parece mais aberta. Isso é o mover de Deus, te preparando para a entrega. Quando a promessa está perto, o corpo percebe. Quando o céu se aproxima, o coração reage. Quando a herança está chegando, a alma desperta, e seu espírito já despertou. A urgência que você sente não é emocional, é celestial. É o aviso do céu ecoando dentro de você. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer que você receba com clareza aquilo que está vindo. Ele não quer que nada roube seu foco. Não quer que nada te afaste, não quer que nada te distraia. Ele está te chamando.
E quando Deus chama desse jeito, é porque está prestes a honrar você de uma forma que você nunca viveu antes. Escreva: eu aceito o cumprimento. Há momentos em que Deus começa a te posicionar de forma tão clara que até mesmo aquilo que parecia confuso começa a ganhar contornos nítidos diante dos seus olhos. É como se uma névoa fosse retirada da sua mente e de repente você passa a enxergar que nada estava fora do controle. Tudo tinha um propósito, uma ordem, um tempo. E esse tempo é agora. Você está atravessando uma fase em que Deus está revelando não apenas o que Ele vai fazer, mas porque Ele decidiu fazer isso justamente agora. A casa de herança que carrega o seu nome não está vindo como um gesto aleatório, mas como a conclusão de um ciclo que o céu vem construindo há anos. É o momento exato em que seu coração, sua fé, sua maturidade e sua sensibilidade espiritual estão alinhados com a promessa. É o momento em que você finalmente está pronto para viver aquilo que antes só conseguia imaginar. A verdade é que você sempre carregou dentro de si um anseio profundo por estabilidade, pertencimento e segurança, mesmo que não tenha admitido isso em voz alta. Havia uma parte da sua alma que buscava um lugar onde pudesse descansar, um ambiente onde pudesse se sentir plenamente você, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser empurrado para fora, sem medo de não ser suficiente. E Deus viu esse anseio antes mesmo de você reconhecer. Ele viu as lacunas que você tentou preencher de tantas formas. Ele viu as vezes em que você procurou esse lar emocional em pessoas, ambientes e projetos que nunca conseguiram sustentar seu coração. E Ele decidiu que supriria essa necessidade no tempo dele, da forma dele, com algo que seria só seu. A herança é resposta para esse vazio antigo. E talvez você ainda não tenha percebido, mas Deus já está te preparando emocionalmente para entrar nesse ambiente. Ele está trazendo paz onde antes havia inquietação. Está trazendo confiança onde antes havia dúvida. Está trazendo estabilidade onde antes havia instabilidade. Ele está ajustando seu interior para que você se reconheça como alguém digno de receber o que Ele está prestes a entregar. Isso é importante, porque muitas pessoas perdem grandes promessas por acreditarem que não merecem. Mas Deus está desfazendo essas mentiras agora. Ele está te lembrando que a dignidade da promessa não vem da sua história, vem da decisão dele. E ele decidiu entregar essa casa ao seu nome. Nada vai mudar isso. Você também precisa entender que quando o céu determina algo, nenhuma resistência consegue impedir. Houve um tempo em que forças espirituais tentaram te parar, tentaram te cansar, tentaram te confundir, tentaram arrancar sua esperança, tentaram te fazer acreditar que nada grandioso aconteceria na sua vida. Mas, se essas forças pudessem te impedir, você não estaria aqui agora. Você não teria resistido, você não teria avançado. Você não estaria sentindo essa sensibilidade espiritual que está sentindo. O fato de você ter suportado tudo isso é prova absoluta de que aquilo que está vindo tem peso, tem propósito, tem assinatura do céu. A herança não é pequena, porque o processo não foi pequeno. Tudo que você viveu faz sentido diante do tamanho do que Deus está trazendo. E por falar em processo, você precisa perceber que muita coisa que aconteceu nos últimos tempos foi Deus tirando o que já não fazia parte do seu destino. Ele fechou portas que você queria manter abertas, mas que destruiriam seu futuro. Ele afastou pessoas que você insistia em carregar, mas que drenariam sua fé. Ele reorganizou caminhos que você achava seguros, mas que te levariam para longe do cumprimento. Tudo isso aconteceu porque Deus não permite que a promessa encontre você em um ambiente que possa destruí-la. A casa de herança não pode ser construída em terreno instável. Ela precisa de base firme, e Ele te deu essa base, mesmo que através de dores que você não entendeu na hora. Agora, o entendimento começa a chegar. Quando Deus libera uma promessa concreta, Ele também libera instrução.
E é isso que você está recebendo agora. Instrução para permanecer atento, desperto, sensível. O aviso do céu é para que você não desvie os olhos. É para que você não perca o alinhamento. É para que você continue caminhando rumo ao que é seu. A herança está próxima demais para você hesitar. A casa está literal demais para você duvidar. O movimento do céu está forte demais para você ignorar. Todas as confirmações que você pediu estão se alinhando. Todas as respostas que você esperou estão surgindo. Deus está te conduzindo por um caminho onde cada passo confirma que a promessa está em fase final de manifestação. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração. Está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Deus tem uma palavra que vai abençoar sua vida ainda hoje, em nome de Jesus.